Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando com o capítulo O Solo. Vimos anteriormente os tipos de solo e agora vamos aqui na seção Eu Cientista. Só relembrando aqui antes os tipos de solos que nós vimos. Nós temos o solo arenoso, que é aquele solo poroso e permeável, o que permite a água que seja rapidamente absorvida pela areia, como ocorre nas praias. Isso acontece porque existem espaços entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Assim, o solo arenoso é seco e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar a pouca água disponível. Vimos lá o solo argiloso, que ao contrário do solo arenoso, o solo argiloso encharca-se facilmente. Isso acontece porque ele é formado por grãos de argila, bem menores que os grãos de areia, que se unem, diminuindo os espaços entre si. E por fim, o solo umífero é aquele que contém mais humus do que os demais tipos de solo. Além disso, o solo umífero é considerado um tipo de solo fértil, pois mantém água, ar e nutrientes em quantidades equilibradas para que a maioria das plantas se desenvolva nele. Então, agora que a gente relembrou os tipos de solo, vamos aqui no Eu Cientista. Eu vou explicar uma experiência que vocês vão fazer aí depois, combinado, turma? Então, olha lá. Que tal verificar algumas características dos diferentes tipos de solo? Então, você vai precisar de amostra de solos arenoso, argiloso e umífero. Então, um pouco de areia, um pouco de argila e um pouco daquela terra que a gente usa no vasinho de planta, ok? Folhas de jornal, lupa, rolo de macarrão ou algo que possa ser semelhante ao rolo de macarrão, 3 garrafas PET de 2 litros, pedaços de tecido, barbante ou elástico, caneta de tinta permanente, água e cronômetro. Para essa experiência a gente usa bastante material. Vamos lá, como fazer? Espalhe as amostras de solo sobre o jornal e analise-as com o auxílio da lupa. Toque nas amostras para sentir a textura dos solos. Então, separa lá um montinho de areia, um montinho da terra argilosa e um potinho da terra umífera, ok? E aí você vai com a lupa observar, vai tocar, vai sentir. Depois vai deixar as amostras sobre o jornal alguns dias até que elas sequem, ok? Com as amostras secas, passe o rolo de macarrão sobre cada uma delas para triturar os pedaços maiores. Então você vai pedir para o professor ou para um adulto responsável cortar ao meio as 3 garrafas PETs de maneira que a parte superior se torne um funil e a parte inferior um recipiente suporte. Sabe quando a gente pega uma garrafa PET e corta ela em pé e aquela parte onde fica o gargalo, ela fica como se fosse um funil. Cubra as aberturas menores dos funis com o tecido e prenda o funil com barbante ou elástico. Posicione cada um dos funis em um dos recipientes suporte. Identifique os recipientes como recipiente 1, o solo arenoso, recipiente 2, o solo argiloso, recipiente 3, o solo umífero. Insira as amostras em seus respectivos recipientes. É importante que as amostras tenham a mesma quantidade de solo. Não é para ter um muito, outro muito pouquinho, tá? Mesma quantidade. Coloque ao mesmo tempo a água sobre as amostras e marque com o cronômetro o tempo que ela demora para atravessá-las.
Então aí você vai observar quanto tempo vai demorar para atravessar aquela areia seca, quanto tempo que é o argiloso, quanto tempo a água vai demorar para atravessar o solo argiloso, desculpa, primeiro eu falei argiloso, é arenoso, areia seca, arenoso. Quanto tempo vai demorar para passar pelo aquele solo argiloso e quanto tempo a água vai demorar para passar pelo umífero, ok? Cronometra lá. Após o experimento, preencha a tabela a seguir com as informações sobre os solos trabalhados. Então você vai colocar ali o solo arenoso, solo argiloso e solo umífero. Qual é a cor de cada um deles? Como você vai ter analisado e visto olhando com a lupa cada tipo de grão, você consegue ver mais ou menos o tamanho de cada um. Muito minúsculo, pouco maior, você vai perceber. Os componentes desse solo, o que você percebe ali nesse solo? Só areia, a presença do quê? E o tempo de passagem da água. Aí você vai analisar de acordo com o cronômetro, certo? E por fim, você vai discutir com colegas, com o professor, aquilo que vocês observaram. E então vão responder essas duas questões. A questão 1 diz assim: a água atravessou mais rapidamente qual amostra e por quê? Número 2. A água demorou mais para atravessar qual amostra e por quê? A gente já tem uma certa suposição. Qual seria aquela que a água vai atravessar mais rapidamente? Provavelmente, né? O arenoso, que foi o que nós estudamos, porque a areia faz com que a água passe por ela. Os espaços entre a areia é maior. E qual é aquele que provavelmente vai segurar mais tempo a água? O argiloso. Lembra que são locais onde a gente vê a presença de poças de água mais frequentemente? Onde tem esse tipo de solo. Ok, pessoal? Então, boa experiência para vocês. Façam aí com bastante atenção, capricho, tirem foto. Vocês podem pedir para alguém filmar enquanto está fazendo lá o cronômetro, a passagem da água, ok? E aí depois vocês façam a análise bem bacana com seus colegas e se quiserem compartilhar com a gente, fica uma sugestão aí bacana também. Ok, turma? Obrigada e nos vemos em breve. Tchau, tchau!